O eco da África, quando Ibrahim Traoré tocou o coração de Steve Harvey. Steve Harvey nunca pensou que seria um embaixador de nada além do bom humor. Quando subia nos palcos com sua voz grave e seu terno impecável, ele queria apenas sobreviver, fazer rir para não chorar. Ele era o produto de uma América dividida, ferida, moldada por séculos de opressão e disfarçada sob sorrisos televisivos. Nascido em Welsh, Virgínia Ocidental, e criado em Cleveland, Ohio, viu a vida por entre rachaduras de concreto, escolas públicas sucateadas e o olhar de uma mãe que orava mais do que comia. Do outro lado do oceano, em um continente ferido, outro homem crescia diante do fogo. Ibrahim Traoré, militar e geólogo, moldado por uma África que não queria mais se curvar. Filho da terra de Sankara, herdeiro de uma geração que sangrava por liberdade. Jovem, direto, intransigente, um líder que se recusava a sorrir diante da injustiça. Dois mundos, duas vozes. Dois guerreiros com armaduras distintas. O que poderia uni-los? Uma mensagem. Era uma tarde quente em Atlanta, e os estúdios do Steve Harvey Show fervilhavam com a equipe de produção. Os roteiristas corriam com pranchetas, ajustando os últimos detalhes. Havia algo diferente naquela gravação. Steve sentiu. "O que vocês estão aprontando?" perguntou ele, meio rindo, meio sério. A produtora-chefe, Monique, apenas sorriu. "Confia na gente, Steve. Hoje vai ser especial." A plateia foi posicionada, câmeras alinhadas, luzes ajustadas. Steve caminhou até o camarim, sentou-se por alguns instantes e olhou para o espelho. Havia algo em seus olhos, uma inquietação. Talvez fosse a idade, ou talvez fosse o mundo lá fora, girando mais rápido do que ele conseguia acompanhar. "Lá vamos nós", murmurou levantando-se. No palco ele entrou com sua habitual energia. Piadas, risos, interação com a plateia. O público adorava. Mas no fundo, algo nele esperava. Algo diferente. Metade do programa seguiu como sempre. Até que Monique sinalizou do canto do estúdio. Steve entendeu. Era a hora do bloco surpresa. "Gente", começou ele, "agora quero mostrar para vocês algo que recebi. Não é uma piada, não é um viral. É uma mensagem, uma daquelas que a gente sente no peito." A tela gigante atrás dele se acendeu. O estúdio silenciou. Era Ibrahim Traoré. A imagem de Ibrahim Traoré preenchia a tela. Não era uma transmissão ao vivo, era um vídeo gravado. Mas havia algo na forma como ele olhava para a câmera direto, fixo, com uma serenidade que parecia atravessar continentes. Steve Harvey permaneceu imóvel. Os olhos já começavam a brilhar. O público, quieto como nunca, sentia que aquilo não era um momento qualquer. A voz de Traoré começou a soar, grave, ritmada, como se cada palavra fosse escolhida a dedo. "Meu irmão Steve Harvey, você não me conhece, e ainda assim, você me conhece. Conhece a dor do povo, conhece a luta por dignidade, conhece a fome de verdade. Eu vi você falar, eu vi você chorar, eu vi você rir, mesmo quando sabia que o mundo por trás das câmeras não era justo com os seus." As palavras desciam como martelo e mel ao mesmo tempo. Traoré estava sentado sem nenhum aparato de poder visível. Não havia bandeiras, nem soldados ao fundo. Apenas uma parede clara e um mapa da África desenhado à mão atrás dele. E ainda assim, sua presença era inquestionável. O mundo olha para os Estados Unidos como a terra das oportunidades. Mas muitos dos nossos irmãos aí ainda andam com correntes invisíveis. Você, Steve, é uma dessas vozes que quebram essas correntes. Eu não falo como presidente. Falo como filho da África. Como filho da dor, da esperança, da revolta e da redenção. Você fala de fé, e fé é tudo que sustenta um povo ferido. Steve já não segurava. As lágrimas escorriam, caladas. Ele levou uma mão ao peito, tentando conter a respiração pesada. A plateia o observava em silêncio absoluto. A câmera fechou em seu rosto, revelando um homem tocado, vulnerável, exposto, e ao mesmo tempo, mais forte do que nunca. Você, irmão, tem uma arma que nenhum exército pode conter: a palavra. E quando a palavra vem do coração, ela move montanhas. Continue falando, continue rindo,
Continue amando, mesmo quando o mundo for cruel. Porque o mundo precisa de homens assim. A imagem de Traoré cessou. A tela ficou preta. O silêncio durou longos segundos, como se o tempo houvesse parado no estúdio. Steve respirou fundo. Depois limpou os olhos com o lenço que sempre levava no bolso interno do paletó. Seu tom estava rouco quando falou. Eu nunca recebi uma mensagem assim. Nunca. Ele olhou para o público que agora também se emocionava. Alguns choravam, outros simplesmente mantinham as mãos nos próprios peitos, como quem segura o coração para que ele não desabe. O eco da África, quando Ibrahim Traoré tocou o coração de Steve Harvey. Steve Harvey nunca pensou que seria um embaixador de nada além do bom humor. Quando subia nos palcos com sua voz grave e seu terno impecável, ele queria apenas sobreviver, fazer rir para não chorar. Ele era o produto de uma América dividida, ferida, moldada por séculos de opressão e disfarçada sob sorrisos televisivos. Nascido em Welsh, Virgínia Ocidental, e criado em Cleveland, Ohio, viu a vida por entre rachaduras de concreto, escolas públicas sucateadas e o olhar de uma mãe que orava mais do que comia. Do outro lado do oceano, em um continente ferido, outro homem crescia diante do fogo. Ibrahim Traoré, militar e geólogo, moldado por uma África que não queria mais se curvar. Filho da terra de Sankara, herdeiro de uma geração que sangrava por liberdade. Jovem, direto, intransigente, um líder que se recusava a sorrir diante da injustiça. Dois mundos, duas vozes. Dois guerreiros com armaduras distintas. O que poderia uni-los? Uma mensagem. Era uma tarde quente em Atlanta, e os estúdios do Steve Harvey Show fervilhavam com a equipe de produção. Os roteiristas corriam com pranchetas, ajustando os últimos detalhes. Havia algo diferente naquela gravação. Steve sentiu. O que vocês estão aprontando? Perguntou ele, meio rindo, meio sério. A produtora-chefe, Monique, apenas sorriu. Confia na gente, Steve. Hoje vai ser especial. A plateia foi posicionada, câmeras alinhadas, luzes ajustadas. Steve caminhou até o camarim, sentou-se por alguns instantes e olhou para o espelho. Havia algo em seus olhos, uma inquietação. Talvez fosse a idade, ou talvez fosse o mundo lá fora, girando mais rápido do que ele conseguia acompanhar. Lá vamos nós, murmurou levantando-se. No palco ele entrou com sua habitual energia. Piadas, risos, interação com a plateia. O público adorava. Mas no fundo, algo nele esperava. Algo diferente. Metade do programa seguiu como sempre. Até que Monique sinalizou do canto do estúdio. Steve entendeu. Era a hora do bloco surpresa. Gente, começou ele, agora quero mostrar para vocês algo que recebi. Não é uma piada, não é um viral. É uma mensagem, uma daquelas que a gente sente no peito. A tela gigante atrás dele se acendeu. O estúdio silenciou. Era Ibrahim Traoré. A imagem de Ibrahim Traoré preenchia a tela. Não era uma transmissão ao vivo. Era um vídeo gravado. Mas havia algo na forma como ele olhava para a câmera direto, fixo, com uma serenidade que parecia atravessar continentes. Steve Harvey permaneceu imóvel. Os olhos já começavam a brilhar. O público, quieto como nunca, sentia que aquilo não era um momento qualquer. A voz de Traoré começou a soar, grave, ritmada, como se cada palavra fosse escolhida a dedo. Meu irmão Steve Harvey, você não me conhece, e ainda assim, você me conhece. Conhece a dor do povo, conhece a luta por dignidade, conhece a fome de verdade. Eu vi você falar, eu vi você chorar, eu vi você rir, mesmo quando sabia que o mundo por trás das câmeras não era justo com os seus. As palavras desciam como martelo e mel ao mesmo tempo. Traoré estava sentado sem nenhum aparato de poder visível. Não havia bandeiras, nem soldados ao fundo. Apenas uma parede clara e um mapa da África desenhado à mão atrás dele. E ainda assim, sua presença era inquestionável. O mundo olha para os Estados Unidos como a terra das oportunidades. Mas muitos dos nossos irmãos aí ainda andam com correntes invisíveis. Você, Steve, é uma dessas vozes que quebram essas correntes. Eu não falo como presidente. Falo como filho da África. Como filho da dor,
da esperança, da revolta e da redenção. Você fala de fé, e fé é tudo que sustenta um povo ferido. Steve já não segurava. As lágrimas escorriam, caladas. Ele levou uma mão ao peito, tentando conter a respiração pesada. A plateia o observava em silêncio absoluto. A câmera fechou em seu rosto, revelando um homem tocado, vulnerável, exposto, e ao mesmo tempo, mais forte do que nunca. Você, irmão, tem uma arma que nenhum exército pode conter: a palavra. E quando a palavra vem do coração, ela move montanhas. Continue falando, continue rindo, continue amando, mesmo quando o mundo for cruel. Porque o mundo precisa de homens assim. A imagem de Traoré cessou. A tela ficou preta. O silêncio durou longos segundos, como se o tempo houvesse parado no estúdio. Steve respirou fundo. Depois limpou os olhos com o lenço que sempre levava no bolso interno do paletó. Seu tom estava rouco quando falou: "Eu nunca recebi uma mensagem assim. Nunca." Ele olhou para o público que agora também se emocionava. Alguns choravam, outros simplesmente mantinham as mãos nos próprios peitos, como quem segura o coração para que ele não desabe.